Olá, eu sou a Rebeca, da revista Helenas, e você está assistindo a uma entrevista do projeto Eleições de 22, Mulheres Candidatas e seus Programas. Convidamos as mulheres candidatas de todos os partidos do nosso estado, via contatos disponibilizados na base do registro do TRE, para trazer o debate para a esfera de Bauru. Nosso propósito principal é difundir seus programas, minimizando a desigualdade política e proporcionando visibilizar pautas que problematizam nossas vivências. Hoje eu estou com a Isabela Raal, que é candidata a deputada estadual. Ela tem mais de 10 anos de experiência em ONGs, mestre em desenvolvimento econômico, trabalhou como coordenadora legislativa na Câmara dos Deputados e como diretora da ONG Elas no Poder. Ela quer abrir as portas da Assembleia Legislativa de São Paulo para que possamos transformar a política desse país. Quer lutar pelo direito das mulheres e jovens e pela preservação do nosso meio ambiente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rebeca. Obrigada por ter me dado essa oportunidade, pelo convite. Eu fico super feliz de discutir propostas e pautas, ainda mais faltando 9 dias para as eleições agora, né? A gente está começando a perceber que as pessoas ainda não têm deputado federal nem deputado estadual para votar, não estão olhando para o legislativo, e aí a gente acaba sempre escolhendo na pressa nos últimos dias. Então, espaços como esses, para a gente conversar, para a gente trocar, são sempre muito importantes. Obrigada mesmo e parabéns pela iniciativa. Obrigada a você. Bom, vou começar com uma pergunta sobre o Brasil estar entre os 5 países que violentam e matam as mulheres. Diante disso, qual é a sua proposta para combater o feminicídio e a violência contra as mulheres? Olha, Rebeca, a gente tem algumas propostas. A gente sabe que, como eu acho que eu já até comentei com você, que, poxa, em São Paulo a gente teve 30% de aumento na violência contra a mulher durante a pandemia, só que a gente só teve, enfim, políticas muito tímidas, pouco ambiciosas, pouco conectadas para a gente pensar de verdade como que a gente ataca esse problema. No final do, né, quando a gente vai ver, na verdade, um monte de gente é super a favor da gente, não, tem que combater a violência contra a mulher, mas na hora de colocar o dinheiro, de colocar o orçamento, de colocar as ações, ninguém faz de verdade, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. O Dória e o Rodrigo Garcia tinham, por exemplo, eles tinham anunciado que iam ter várias casas da mulher paulista. O que é Casa da Mulher Paulista? Hoje, não sei se você conhece, tem a casa, provavelmente você já ouviu falar da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa onde toda mulher vítima de violência doméstica pode ir, e lá ela vai ter delegacia, assistência social e psicológica, brinquedoteca para as crianças dela se precisar, defensoria pública, promotoria, Ministério Público e um abrigo temporário, tudo no mesmo lugar. É muito bonito, vale a pena conhecer, fica no centro de São Paulo, é parte de um programa federal conveniada com várias prefeituras, mas é uma casa e fica no centro de São Paulo e tem capacidade limitada. Então, políticas públicas como essa, talvez não de uma maneira não tão completa, porque aí tem uma limitação de orçamento, de escalar, mas assim, garantir que as delegacias da mulher tenham uma psicóloga, uma assistência social, uma profissional da saúde, ou seja, uma integração maior, já direcionamento para os abrigos, uma integração maior entre os serviços é necessário. E aí o governador Rodrigo Garcia tinha anunciado que ia inaugurar mais de 20 casas da mulher brasileira. Isso não aconteceu, ficou no anúncio mesmo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado e precisa reforçar é essa integração de serviços, garantir que as delegacias da mulher estejam em mais lugares, estejam 24 horas, porque a violência não acontece só das 9 às 6 da tarde. Eu mesma já precisei usar uma delegacia da mulher por um crime de perseguição, de stalker que uma pessoa estava fazendo. Tive que me bandear isso, que eu estava na capital do estado, e ainda assim eu tive que me bandear para o outro lado da cidade, porque era a única delegacia da capital que estava aberta. Quem está no interior não tem ainda nem essa, normalmente aberta 24 horas. Então, isso tudo precisa acontecer. Mas o que também precisa acontecer é a gente prevenir, para a gente não chegar num ponto muito sério de, enfim, violência grave, feminicídio, e
para isso a gente precisa dar emprego para as mulheres e dar fonte de renda para elas, porque a gente sabe que tem muita mulher que acaba sendo obrigada a continuar vivendo com o agressor, porque não está sem emprego, porque outra coisa que aumentou muito durante a pandemia foi o desemprego entre mulheres. Então a gente precisa de um programa que dê emprego e renda para as mulheres no geral, mas também para mulheres, preferencialmente também para mulheres vítimas de violência, para que elas possam sair da situação de abuso. Inclusive, é interessante você ter falado sobre essa questão da renda, né? A revista Helenas, ela tem um projeto que é a Feira das Helenas, que a gente dá oportunidade para as mulheres mostrarem os trabalhos, né? E o que a gente observa é essa questão. O mercado de trabalho já é difícil para as mulheres, né? O acesso, os salários são menores, então as mulheres acabam por empreender, para, às vezes, conseguir conciliar também com horários de ficar em casa e tudo mais. Vocês têm algum projeto, alguma ideia para essa questão de incentivo ao empreendedorismo feminino? Com certeza. A gente fala muito em capacitação. E eu vejo muita galera falando, para as mulheres serem empreendedoras, elas precisam ter mais capacitação. O Bolsonaro editou uma medida provisória, por exemplo, que fala que era para dar emprego para as mulheres, e uma parte grande da medida provisória era capacitação. Claramente foi um homem que escreveu essa medida provisória, que não entende que, mesmo nos dados, as mulheres já são mais capacitadas que os homens, e ainda assim elas não têm empregos. As mulheres já pagam melhor os seus credores como empreendedoras, quando elas pegam microcrédito, quando elas pegam... As mulheres, no geral, já são mais responsáveis com os recursos, elas conseguem pagar melhor, os negócios têm mais sucesso, mas acontecem duas coisas, elas iniciam menos empreendedorismo, e aí tem dois tipos, né? Tanto o empreendedorismo de alto nível quanto o empreendedorismo de ocasião, e a gente precisa de coisas diferentes para esses dois, mas de ocasião que eu digo a pessoa realmente precisa empreender porque ela não tem outra opção, ela não conseguiu emprego, ela foi empreender, e aí ela está numa situação diferente, tem que ter medidas diferentes. Então, para o empreendedorismo de necessidade, além da gente fortalecer o emprego, a gente precisa também dar suporte, incentivo e microcrédito. Para o empreendedorismo mais agressivo, de maior renda, etc., a gente também precisa incentivar o crédito, porque elas são a minoria das empreendedoras, e a gente sabe que a gente consegue fazer toda uma cadeia. Se a gente tiver mais mulheres CEOs, mais mulheres empreendedoras, elas também vão contratar mais mulheres, e a gente vai tirando essa diferença do mercado de trabalho aos poucos. Mas a verdade é que elas normalmente têm tanta capacidade ou mais capacidade que os homens e recebem menos incentivo e menos crédito, mesmo pagando melhor, com juros mais altos, por uma questão de machismo e preconceito, porque olha para a mulher e acha que ela não tem capacidade. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer, desde microcrédito e suporte, até, enfim, correção e políticas de igualdade, tanto salarial quanto de crédito. Então, você falou sobre essa questão do machismo, né? Como que você está sentindo isso na política? Porque, né, a gente sente aí no dia a dia, no trabalho e tudo tal. Como que isso está sendo na política? Olha... Assim, né, quem vai pensar que faz pouco tempo que você está no front aí, mas faz bastante tempo aqui, né? Faz 10 anos que você está aí no meio dessa coisa, né? Enfim. Pois antes quando eu trabalhava no terceiro setor, era um pouco mais tranquilo, mas na política institucional, onde eu estou já faz uns 3 anos lá no Congresso e 1 ano no governo do Estado, trabalhando como coordenadora legislativa no Congresso, eu senti isso muito, muito, muito forte, porque é um ambiente muito agressivo, é um ambiente muito machista, e você lidando diretamente com deputados que têm um mandato e acham que só porque têm um mandato podem fazer o que eles querem da vida, é um ambiente onde as mulheres são especialmente violentadas, agredidas, assediadas. Então, eu fui assediada na primeira semana de Congresso, e aí já sofri assédio desde cantada e mensagem e frase e tudo, até assédio físico mesmo, encoxada, mão boba, enfim, no ambiente de trabalho, o que é surreal, assim. A gente está no plenário da Câmara dos Deputados, o lugar onde as decisões sobre o país são tomadas, eu tenho que me preocupar em não ser encoxada por um deputado. E, de fato, assim, isso é um caso concreto, assim, isso não é uma metáfora. Então, isso é muito sério. E isso acontece, infelizmente, na campanha também.
em menor grau, porque a gente se previne mais. Então, a questão do Congresso é que eu tinha que... E veja que triste, a gente tem que ficar fazendo subterfúgios para eu não ficar sozinha. Então, no Congresso, eu não, obviamente, não tinha assessoria para ficar do meu lado, me blindando. Então, rolava desde assédio até interrupção em reunião, falar por cima, gritar comigo. Isso rolava muito e a gente vai desenvolvendo mecanismos, infelizmente, temos que, para não ser cortada, para não ser, né, para não ser interrompida. Na campanha, acontece também assédio, então eu já ouvi que a minha boca é maravilhosa, já um cara já tentou me deu um beijo na testa no meio da rua, nem sabia quem ele era, tipo, não te dei essa liberdade, amigo. Enfim, e uma série de questões, isso acontece com uma certa frequência, mas aí é isso, a gente tem códigos para as pessoas ficarem perto de mim, para elas não me deixarem sozinha, justamente porque, enfim, a gente tem que se defender e se prevenir da maneira como pode. Lideranças também, é como se eu entrasse em toda reunião com uma liderança, ou com um deputado, ou com alguém do diretório, tendo que provar que eu tenho o direito de estar lá. Então, normalmente acontece que ele entra na reunião, me tratando como uma menina, e aí eu vou falando, vou provando que eu sei que eu tenho capacidade para estar aqui, que eu tenho estofo para estar aqui, e aí no final da reunião ele está me tratando como uma parceira, como uma companheira de partido, ou como uma... Mas assim, toda reunião nova é esse caminho de eu me provar. Uma mulher trabalhando, né? No mínimo, minimamente. Oi? Como uma mulher trabalhando, né? Era só isso que a gente... É só isso, como uma adulta, uma pessoa capaz. Assim. Mas, enfim, faz parte, e toda vez que um episódio desse acontece, eu tenho certeza absoluta que eu preciso estar lá. Então, é isso. Assim. Eu não tenho dúvidas de que episódios de violência reforçam a minha necessidade de estar nesses lugares para que não ocorram mais. Mas eu sei que, infelizmente, tem mulheres com as quais isso é mais violento, principalmente mulheres negras, mulheres trans, e tem mulheres que sofrem tanto e por tanto tempo que acabam se retirando da política. A gente tem deputadas que não vão para a reeleição, por exemplo, a Erika Marunguinho é uma delas, por questões de saúde mental, por causa dos ataques que ela sofreu. Então, assim, cabe a mim, que tem um pouco mais de suporte, que tem um lugar um pouco mais privilegiado, e lutando para abrir esses espaços para que mulheres que às vezes sofrem até mais violência não fiquem pelo caminho e possam ter mais espaço quando elas chegarem, para chegarem na política, assim como eu e como a gente. Falando sobre discriminação também, né, você entrou nessa questão, nós temos assim, não basta ser mulher, né, então, você entrou, então, ser negra e ser uma mulher trans, e a idade, né, a expectativa de vida aumentou muito, né, então você tem mulheres aí de 40, 50, 60 anos, que de repente o marido faleceu, ou ela não estudou, enfim, mulheres assim muito ativas, jovens, né, porque para mim, eu acho que até 60 anos a mulher é jovem ainda, não é mais uma senhorinha, né, e também eu desconheço, né, políticas públicas que favoreçam exatamente essas mulheres, né, mulheres mais velhas. E, bom, não é novidade para ninguém, eu acho que a gente está vendo até na TV de canal aberto aí, que há uma tentativa, né? O que vocês pensam também para essas questões, né? De mulheres negras, mulheres trans e mulheres melhor idade, né? Que eles falam 40, 50, 60 anos. Só se for para quem é melhor idade, né? Porque aqui no Brasil não está muito melhor, não. Eu acho que no Brasil... Vocês pensam para isso? Cortou o áudio? Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Não sei se você quer repetir a pergunta para pegar, ou posso responder? Você escutou o áudio aí? Eu não, escutei. Pode falar agora. Bastante. Tá, vamos lá. A gente, primeiro que no Brasil já não é fácil ser mulher, como eu disse, e é mais difícil ainda ser mulher negra, ser mulher trans, ser mulher que não seja um padrão de 20 a 30 anos, que é o que eles acreditam, 20 a 35, que é o que eles acreditam que seja o padrão da mulher mesmo. Então, acho que realmente a gente precisa trabalhar para incluir não só mulheres como eu, que são brancas, né, privilegiadas de 31 anos, mas mulheres de todos os tipos no mercado de trabalho, nos espaços de poder.
Quando a gente fala de reinserção, aí sim eu acho que cabe um pouco mais de capacitação. Então a gente precisa entender se essas mulheres precisam se reinserir porque elas precisam de mais capacitação ou se elas precisam de se reinserir porque o mercado não está mais contratando elas. Nos casos em que o mercado não está mais contratando, se a gente incentiva, a gente tem um programa de incentivo à contratação de mulheres, e aí a gente consegue trabalhar para incentivo à contratação de todas as idades. E aí a gente fala em desoneração da folha. Porque o que acontece? A galera acaba não contratando mulher porque fala que é mais caro por causa das crianças, porque a mulher vai ter que cuidar de criança, porque a mulher vai pegar licença, porque, enfim, uma série de questões. Então, primeiro, a gente dá uma desoneração para mostrar para a empresa, isso funcionou super em outros países, então dá uma desoneração para mostrar para a empresa que a mulher vai ser mais barata no primeiro momento, aí a empresa contrata a mulher, e aí vê que, na verdade, ela rende muito bem, e aí as mulheres continuam com seus empregos. Isso aconteceu na Itália. No estado da Itália, eles fizeram isso, e os resultados foram excelentes. E aí, em termos, quando a gente fala de reinserção, aí sim, precisa de capacitação, e a gente está entrando num mundo que a gente vai precisar de capacitação contínua durante a vida, porque o mercado de trabalho está mudando muito rápido, a gente vai precisar ir se reinventando. 80% das profissões que vão existir daqui a 20 anos, o Fórum Econômico fala, elas não existem hoje ainda. Então, não é só quem está fora do mercado, ou quem precisa entrar no mercado de novo, que precisa se atualizar, vai ter que ser todo mundo. Então, a gente precisa pensar num Estado que olhe para todos os trabalhadores, e aí com mais ênfase sempre em mulheres que estão mais defasadas em termos de emprego, para capacitar ao longo da carreira e a gente continuar como profissionais competitivas. Eu acho que isso é essencial e a gente precisa de pessoas na Assembleia Estadual e no governo do Estado que olhem para esse futuro e entendam que as coisas estão mudando muito rápido e se a gente não se adapta, a gente vai ficar para trás como Estado e como país. Interessante, você entrou na questão de maternidade, né? Então, eu acho que é uma questão de algumas empresas reclamam isso, né? De você ter uma mulher e ela ter filhos já, ou ela ficar grávida e todas essas coisas. E um problema sério que acontece aqui na cidade de Bauru é a violência obstétrica. Então, a gente tem, infelizmente, alguns tristes casos de violência obstétrica e foi colocado um projeto de lei, né? Tem um projeto de lei hoje que está tramitando no Senado, que torna a violência obstétrica crime, né? E estabelece os procedimentos para prevenção dessa prática no SUS, que é a PL 2082, da senadora Leila Barros. Qual que é a sua posição em relação a esse projeto? Você acha interessante? Vocês têm alguma ideia sobre essa questão de violência obstétrica especificamente, que acontece muito no Brasil todo, e eu trouxe porque aqui em Bauru é um problema sério e preocupante. Não, total. Eu acho que se eu puder falar um pouquinho sobre a questão das mulheres também, sobre a questão dos filhos, porque eu acabei não falando sobre isso, a nível estadual, eu estou candidata à Assembleia Estadual, então eu não posso fazer nada por enquanto em relação a isso, em termos, é uma lei nacional que tem que ser colocada, mas a gente precisa pensar em licença paternidade, porque o que a gente tem hoje é um Estado que fala para a sociedade inteira que o trabalho de cuidar do filho é da mãe, quando o filho tem mãe e pai. Não nasceu, ninguém aqui fez geração espontânea, enfim, a gente não é, né? Então, o que acontece a gente precisa o Estado fala 4 meses para a mulher, 5 dias para o pai. Aí é claro que todo mundo vai achar que o papel de cuidar do filho é da mãe quando ela tem que sair mais cedo, mesmo depois da licença, quando tem que sair mais cedo, etc. E a gente vê que a diferença salarial, ela começa depois do primeiro filho. Isso em estudos no mundo inteiro. Então, a mulher e o homem estão ganhando a mesma coisa, aí o casal tem o primeiro filho, e aí quando você vê, começa a distanciar. O salário da mulher estagna ou começa a cair, o salário do homem continua subindo ao longo da carreira. Isso acontece porque é isso, todo mundo está vendo o homem, a mulher como quem cuida dos filhos e da casa. Nos países que conseguiram resolver melhor, ainda não conseguiram acabar com a disparidade salarial, mas resolveram muito da disparidade, colocando licença paternidade para o pai igual a da mãe. 4 e 4 meses, 6 e 6 meses. E eu defendo, inclusive, essa ampliação para 6 em todo mundo, para todas as pessoas, mas 6 e 6 meses. Porque aí, mesmo que não seja que esteja intercalado, então a mulher fica os primeiros 6, o homem fica os primeiros 6. Aí a gente está falando para todos os homens, para toda a sociedade, que o papel do pai também é cuidar do filho. A gente está deixando o filho mais tempo, ou a filha,
com os pais, e a gente está equalizando o custo, entre aspas, da mulher e do homem no mercado de trabalho. A gente vai acabar com aquelas perguntas para a mulher na entrevista. Você pensa em ter filho? Ou, no mínimo, eles vão perguntar para a mulher e para o homem. Então, pelo menos isso, né? Mas, enfim. E aí, sobre violência obstétrica, que eu acho que é uma questão muito séria, que a gente não conversava até pouco tempo atrás, isso acontecia, e aí a gente começa... Engraçado com violência contra a mulher, que quando a gente começa a falar de um assunto, a gente começa a falar com pessoas à nossa volta e vê que muita gente que a gente não sabia tinha sofrido violência obstétrica e estava calado. Então, que bom que a gente está discutindo sobre isso. E eu sou muito contra a gente ficar fazendo projeto de lei para aumentar pena para combater a violência contra a mulher. Porque a gente já sabe que aumentar a pena e pegar penas mais rígidas normalmente não funciona. É demagogo, é só para provar que você está fazendo alguma coisa. Agora, quando a gente fala em tipificar os crimes que não existiam antes, é muito necessário. Então, por exemplo, não existia crime de assédio, era só crime de atentado ao pudor ou estupro. Um cara que assediasse uma mulher, passasse a mão dela no metrô, etc., normalmente saía com... No máximo, ele ia pagar uma cesta básica, porque eles colocavam como atentado ao pudor. A gente teve aquele cara em São Paulo que ejaculou numa mulher no ônibus e ele foi solto, porque o cara não podia, o juiz não enquadrou ele em crime de estupro, mas também não enquadrou em crime de atentado ao pudor. Então, colocar, por exemplo, tipificar o assédio foi super importante. Tipificar o crime de stalker, de perseguição, do cara que fica indo atrás da mulher, super importante também. E tipificar um crime de violência obstétrica é muito importante, porque é um crime que tem suas particularidades, pega a mulher no momento mais vulnerável da vida dela, no momento que era para ser bonito, que era para ser, assim, difícil, mas de felicidade. E violentar essa mulher, isso precisa ser tipificado como um crime específico e precisa ser combatido com as políticas específicas, integrado com o SUS, com punição, sim, para quem faz. Então, assim, eu acho muito, muito, muito importante a gente tipificar o crime de violência obstétrica. Eu acho que já passou da hora, isso precisa ser fortalecido e o combate precisa ser institucional, integrado entre segurança pública, saúde, direitos humanos e todas as áreas do governo. Me alonguei um pouquinho, mas eu acho que é porque era uma questão importante. Aí vocês cortam o que vocês acharem necessário. Não, imagina, não se alongou, não. Eu acho que nunca é demais falar e discutir, é o que você falou. Até então, a gente, né, de repente, né, não sofreu violência obstétrica, ou você acha que ninguém sofreu. Aí você fala, porque é o que você falou, é tipificar, ninguém sabe o nome disso. Né? Ninguém dá nome a isso. Aí você começa a conversar, não, mas o médico falou tal coisa, né? Porque também tem essa de falar, né? As pessoas acham que violência é só ele agredir ou forçar ali na hora do parto e tal, mas você também xingar, falar, porque houve casos desse tipo, de médicos, enfermeiros, geralmente, mas enfermeiras também, xingar a pessoa, falar, mas na hora de fazer estava bom, sabe? Esse tipo de coisa super inconveniente para você falar, que nem você falou num momento desse, né? Eu acho que nunca é demais a gente falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais pessoas falam, isso aí é também violência, eu escutei isso, eu passei isso, é o que você falou, começa a surgir pessoas que você fala, nossa, mas você passou isso e não contou para ninguém, mas nem sabia que era crime, né? É isso. Eu acho... eu falo muito do crime de stalker e perseguição, porque foi uma coisa que eu sofri, teve um cara que tentou, enfim, fez avanços em mim, tentou ficar comigo à força uma vez, tentou me beijar à força numa festa universitária, há muitos anos atrás. Eu cheguei para ele, e eu falei para ele, que não, empurrei ele me agrediu, tiveram que segurar ele, foi um caos, e desde então ele ficava me mandando mensagem com frequência, de tempos em tempos ele aparecia, mandava uma mensagem, conseguia meu telefone, mandava de outro telefone, bloqueavam ele, mandava de outro, bloqueavam ele, mandava de outro, isso por anos, por 8 anos. E aí ele começou a intensificar, então falar que ia me achar, mandar fotos enfim, de coisas que eu não gostaria de ver, falar que se eu reclamasse ia mandar mais, que ia me encontrar. E eu fiquei muito agredida e muito agredida. Só que na época não tinha crime de stalker e perseguição. Então, para mim, aquilo não era crime. E eu só fui atrás. Eu estava com medo, eu estava assustada, eu estava me sentindo violentada. Eu só fui atrás quando ele começou a me mandar fotos dele pelado.
E aí eu fui atrás de denunciar como violência, e de novo, foi isso, colocaram como atentado ao pudor. Tudo bem que ajudou, porque eu fiz um BO e ele viu que eu tava falando sério, então aí ele parou um pouco, nesse caso eu consegui segurar com o BO, mas é isso, eu nem sabia que isso não era um crime. E como que não é um crime? E aí, até quando? Se eu não tivesse ido na delegacia, com uma amiga que me falou, vai sim, e aí eu cheguei lá, tentei falar pro escrivão, e o escrivão riu da minha cara, e essa amiga ainda ficou batendo boca com ele, que era para registrar sim como ocorrência. Imagina o que ia acontecer se eu não tivesse feito isso, sabe? Até onde que ele ia? Era uma pessoa que já tinha me agredido, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa reconhecer as coisas que são crime como crime, até para prevenir casos mais sérios de violência e a gente cortar antes, porque a gente sabe que dificilmente, por exemplo, um feminicídio ou uma agressão mais grave acontece de uma vez. Normalmente tem vários casos de violência até que a gente chegue no ponto de feminicídio. Então a gente precisa não só prevenir a violência, mas também prevenir violências mais graves, e a gente faz isso dando nome aos bois e chamando de crime o que é crime. Não, e você falou uma questão também, né? O escrivão, existe um despreparo de quem recebe, né? Muito. A mulher vai na delegacia e aí você falou assim, pô, você teve a tua amiga que foi lá bater boca, porque de repente, se você tivesse ele fácil, não, você talvez teria ido embora e não teria feito o BO, entendeu? Então, às vezes, você tá, a pessoa que está abalada, né? Aí fala, pô, já sofri agressão da pessoa, agora a pessoa que está me atendendo está me agredindo também, né? Está sendo sarcástico, né? E tal, e você fala, eu vou para onde agora, né? Esse despreparo de quem recebe. Bom, estamos chegando aqui no final da entrevista e, para fechar, duas questões. Vou pedir, então, primeiro para você falar. A gente já falou um pouco aqui, né? Eu acho que em todas as questões que a gente falou de trabalho, né? E na parte de saúde e tudo mais. O que é ser mulher no Brasil atualmente? Olha, Rebeca, é uma luta. É uma luta diária, mas eu quero acabar com um pouco de esperança, assim. É muito difícil, obviamente, a gente é agredida, a gente é colocada em questionamento o tempo inteiro, a gente é agredida muitas vezes dentro das nossas casas, a gente lida com machismo, a gente cresce sendo cerceada, porque... E eu falo, eu, por exemplo, teria entrado para a política muito antes, com certeza, se quando eu era mais nova e eu debatia, e eu argumentava, e eu questionava, as pessoas não tivessem me falado que eu era teimosa, que eu era autoritária, que eu era muito difícil, que eu devia ser advogada. No melhor das hipóteses, eles me chamavam de advogada, mas não era um elogio, não, né? Tipo, ai, menina, você argumenta demais, você debate demais, você precisa ser advogada, você vai ser chata, hein? Então, eu acho que eu teria visto a política e visto liderança como uma coisa mais possível antes se eu não tivesse ouvido tudo isso. Então, tem desde essas microagressões até agressões muito mais graves, muito mais sérias. Ser mulher hoje no Brasil, infelizmente, ainda é uma batalha, é uma luta e é muito difícil. Por outro lado, eu vejo, sim, um avanço lindo de parcerias nossas. Então, há alguns anos atrás, a gente ainda tinha muito hábito de disputar entre mulheres, isso ainda acontece em situações específicas, mas eu vejo que cada dia que passa, a gente está entendendo que a gente tem que se unir para defender o que é nosso. Então, a cada mês que passa, eu vejo mais mulheres prontas para se unir contra as mulheres, para a gente entender que existe sim o machismo e uma disparidade, mesmo as que são mais assim, de chamar de feminismo, porque conseguiram colar a pecha de radicalismo no feminismo em alguns ambientes, mesmo quem não quer falar a palavra feminismo, ainda assim você vê que reconhece que existe uma disparidade, que reconhece a necessidade da gente se unir e trabalhar juntas, e eu acho que isso tem sido cada vez mais bonito de ver, e as mulheres vão mudar o rumo dessas eleições, e a gente vai mudar o rumo de muita coisa ainda. Então, ser mulher no Brasil hoje é uma luta, mas é uma luta onde a gente está caminhando, e a gente está conseguindo e conquistando avanços sim, e a gente vai, sim, combater todos os retrocessos dos últimos 4 anos contra nós. Bom, agora eu gostaria de deixar uns minutinhos para você. Se você quiser acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, que a gente fala, fazer tua propaganda, passar teu número, deixar uma mensagem final, pessoal. Com certeza. Obrigada de novo pelo espaço, Rebeca. Eu acho, nesses momentos, faz toda a diferença para nós. Eu sou Isabela Raal,
Sou candidata a deputada estadual, o número é 40001, é um número bem fácil, na verdade, 40001, não dá para esquecer, gente, e eu queria deixar uma mensagem pedindo para vocês todos, todo mundo que assistir, se engajar. Se vocês gostaram do que eu trouxe hoje, se engaja na minha campanha, não só vota. Votar é o primeiro passo que a gente faz. Mas está todo mundo cansado, está todo mundo desestimulado, está todo mundo frustrado por causa dos últimos 4 anos, e as pessoas têm razão. Beca, tipo, foi muito duro, foi muito difícil. Pandemia, ficar trancada em casa. O Brasil voltou para o mapa da fome, tem tanta gente. A gente tá duro, tem muito ódio, tem muita briga. Mas o que eles mais querem é que a gente fique cansado. Então, enquanto outros deputados que estão indo para a reeleição partem com 2 milhões, 1 milhão de fundo, a gente parte com muito menos que isso. Enquanto eles têm orçamento secreto, que são emendas que estão sendo direcionadas há anos para as bases eleitorais deles, a gente tem honestidade, engajamento e pessoas que acreditam na causa. Então, o meu chamado para todo mundo faltam 9 dias hoje. Quando for ao ar a entrevista, provavelmente vão faltar menos. A maior parte das pessoas ainda não tem deputado federal, que dirá estadual. Estadual as pessoas vão lembrar nos últimos 2 dias. Então, se vocês gostaram, segue nas redes, @IsabellaRaoSP. Manda um direct, manda um oi pra gente. A gente manda material, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem um monte de coisa para engajar. É super fácil virar 10, 20, 30, 50 votos. E esse efeito multiplicador na reta final é o que mais faz diferença. A eleição vai ser ganha ou perdida nos próximos dias, na última semana. Então, a gente precisa de todo mundo para a gente deixar a Assembleia Estadual um lugar mais feminino, mais feminista, mais jovem, porque hoje, gente, tem 94 deputados estaduais e 18 mulheres. E desses 94, a gente escuta falar quando eles assediam, como o Fernando Cury assediou a Isa Pena, falam que mulheres são feias, são pobres porque são fáceis porque são pobres, como o Mamãe Falei fez, atacam jornalistas como o Douglas Garcia fez com a Vera